Estamos online, sejam bem-vindos. Que Deus possa abençoar essa noite, que nós possamos aprender um pouco mais da palavra dele, nós continuar falando a respeito de João. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante legal, que é a respeito do Espírito Santo, né? Onde a gente consegue força para conseguir fazer a vontade de Deus. Então vamos fazer uma oração e assim nós começamos. Vou pedir para a Josi fazer uma oração inicial para nós. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos para adorar o Teu nome em comunhão com os irmãos e também para aprender mais a Tua palavra. Pai. Amém. Que Tu esteja, Senhor, abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que a gente possa aprender, Senhor, com a Tua palavra, o que Tu queres nos ensinar. Usa a vida do Pai que estará aqui ministrando a palavra essa noite. Que não sejam palavras em vão, não sejam palavras dele, mas que sejam inspiradas, Pai, pelo Teu Espírito Santo e que venham direto ao encontro dos nossos corações. Que nós estejamos sedentos em aprender e não só em aprender, mas também em viver o que a gente aprender, Pai. É o que eu te peço nessa noite e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer um louvor. Vinícius, se quiser falar alguma coisa também, fica à vontade. Você vai puxar para nós o louvor. Né? Oi? Assim, tá bom? As músicas escolhidas, eu creio e espero assim que tenham sido escolhidas por Deus. Amém. Elas têm bastante a ver com o nosso tema e são boas fontes de ter algo para se pensar e sobre quanto Deus é sobrenatural na nossa vida. Essa primeira aqui fala do sacrifício de Jesus mediante a obediência dele, sabe? E volta para a nossa vida. E nós temos que voltar e olhar para a nossa vida e pensar como era diferente antes de Jesus aparecer. E se essa diferença hoje em dia ela tem continuado a crescer, continuado a ser diferente, porque a nossa história, espiritualmente falando, estava perdida. Nós somos totalmente dependentes e nós temos que nos ver totalmente dependentes do agir do Espírito Santo na nossa vida. Que o Espírito Santo seja o guia realmente de todas as nossas atitudes em tudo.
o Senhor seja sempre a nossa fonte de sustento básico, do essencial, sabe? Daquilo que a gente precisa para nos motivar a tomar todas as atitudes. Que nós tenhamos sede em buscar Ele cada vez mais, porque quanto mais Ele se aproxima da nossa vida, quanto mais Ele entra em nós, mais nós vemos o quanto nós precisamos mudar, o quanto nós precisamos nos adaptar à nossa vida como cristãos e ser mais parecido com Jesus. Bem, vamos seguir então o nosso estudo. Nós estamos estudando o livro de João, capítulo 1. Nós estamos agora no verso 29 até o 34. E nos últimos dias nós vimos a respeito de qual é a vida que nós devemos viver. Nós temos falado a respeito disso, né? E aqui João fala para nós assim, ó. Então João deu o seguinte testemunho: vi o Espírito descer do céu em forma de pomba e permaneceu sobre ele, Jesus Cristo. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com águas, me disse: aquele ao qual você vê o Espírito Santo descer e permanecer sobre ele, é esse que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer, portanto eu dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Vamos fazer mais uma oração? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo, Senhor, pelas maravilhas que Tu fez, te agradecendo por Tu ter mandado o Teu Filho unigênito para vir aqui e derramar a Sua vida na cruz do Calvário e nos dar um outro Consolador, um Espírito de vida e de amor, um Espírito que nós andamos de acordo com a Tua vontade e por intermédio dele. Nos ensina, Senhor, a andar nos caminhos corretos, nos ensina, Senhor, a fazer as Tuas vontades, nos ensina, Senhor, como é que nós devemos andar no nosso dia a dia. Por tudo eu te agradeço, abençoo o culto dessa noite, que a palavra venha não de encontro às nossas necessidades, mas de encontro, Senhor, às nossas falhas, e elas possam chamar a atenção para que nós mudamos. Obrigado por tudo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. No culto passado nós falamos um pouquinho a respeito do como é que nós devemos viver. Nós falamos que nós devemos viver no vai e vem da rotina, que nós devemos fazer as coisas, viver a vida normalmente, não devemos nos afastar, né? Porque às vezes a gente acha que para a gente ter uma vida santa nós precisamos de uma clausura, nós precisamos sair do lugar onde nós estamos
para viver em um outro lugar, e a palavra de Deus não diz isso para nós. A ponto que Jesus Cristo, ele vai de encontro a João para batizar João, para ser batizado por João. Não foi João que o procurou. Então é sobre isso que nós queremos falar. Nós precisamos viver a nossa vida, nós precisamos estar fazendo o nosso trabalho, alcançando os nossos objetivos, tendo os nossos sonhos, os nossos pensamentos, e viver esses pensamentos sempre com a vida em Cristo. Aonde nós andarmos, nós vivermos Cristo, não nos afastarmos do vai e vem do dia a dia, ao contrário, cada vez mais estar nele e mostrar para as pessoas o quão maravilhoso é viver na presença de Cristo. Não nos afastando do mundo, mas vivendo no mundo. Agora me vem na cabeça a passagem que fala para nós lá em Salmos 1, que diz que nós não devemos nos ajuntar em roda de escarnecedores, nem ouvir o conselho do ímpio, mas ele não está dizendo para nós deixar de viver, não, é para nós viver no meio deles, dando testemunho à realidade. E quando a palavra de Deus fala para nós que nós não devemos nos assentar em roda de escarnecedores, ela não está dizendo para nós não estar no meio deles. Nós não podemos compartilhar do que eles fazem. Se nós estivermos no meio deles, dando testemunho de Cristo, nós estamos fazendo o que é correto para a nossa vida. A ponto que nós vemos Jesus Cristo, ele andava com fariseus, ele andava com escribas, ele andava com prostitutas, ele andava com todos os tipos de pessoas, sejam pessoas que acreditavam nele ou não, ele andava sempre junto. Mas quando ele via que estava num lugar que não era bom para fazer, que não estava fazendo bem para ele, nós vemos que várias vezes ele saiu daquele local. E nós vemos até uma cura, que ele estava numa cidade e diz que a cidade tinha muito peso naquela cidade. Jesus Cristo pegou e tirou a pessoa para fora da cidade para fazer a cura, não curou dentro da cidade. Então muitas vezes nós temos que, os lugares aonde nós estamos, quando eles começam a fazer mal para nós, nós temos que sair fora do local. Não podemos compartilhar, não podemos nos assentar em roda de escarnecedores. Mas como que esses escarnecedores ouvirão da palavra de Deus se nós não estivermos no meio dele? Então nós temos que estar lá e dar um testemunho vivo da verdade de Cristo. Mas como é que nós vamos fazer isso? Aí vai para o segundo ponto. O primeiro ponto é nós temos que andar a nossa vida do dia, a rotina do dia a dia, né? E o segundo ponto diz para nós que nós devemos viver uma vida centrada em Jesus Cristo. No momento em que nós tivermos uma vida centrada em Jesus Cristo, tudo que nós fizermos vai impactar as pessoas que estão na nossa volta. As pessoas que estão na nossa volta vão começar a ver na nossa vida mudança e vão querer ser transformadas também, o que nos leva para o terceiro passo, que nós devemos viver para resgatar pessoas. Nós estamos aqui nesse mundo não é para simplesmente passear. Nós estamos nesse mundo... Obrigado, filho. Nós estamos nesse mundo... Nós estamos nesse mundo não é para passear, nós estamos nesse mundo para resgatar vidas. Nós falamos no domingo e também falamos na quarta-feira a respeito do Ministério da Reconciliação. Que nós devemos nos reconciliar com Deus, e depois que nós nos reconciliarmos com Deus, nós devemos nos reconciliar com o próximo. E quando nós nos reconciliamos com o próximo, assim nós reconciliamos o próximo com Deus. Então nós precisamos viver a nossa vida no dia a dia, no vai e vem da rotina, sempre sentado em Cristo e procurando resgatar pessoas para o reino de Deus. Essa é a nossa vida. E isso nós estamos vendo, não foi agora só a semana passada. Nós já estamos, eu acho que na sexta ou sétima parte dessa parte desse capítulo que nós estamos falando, desde o verso 19, que para nós vivermos uma vida correta, nós precisamos ser cristãos verdadeiros. Nós precisamos ser cristãos que chamem a atenção das outras pessoas. Na semana passada nós vimos que nós fomos chamados para viver uma vida cristã. Mas para nós viver uma vida cristã, nós precisamos de força para viver um cristianismo autêntico. E como é que nós vamos conseguir essa força? Porque nós vemos quando Paulo diz no capítulo 7, ele disse, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Se
Se eu faço o mal que eu não quero fazer e não consigo fazer o bem que eu quero fazer, quem está fazendo o mal já não sou eu, mas é o mal que habita em mim, é o pecado que habita em mim. E é isso que aqui nessa passagem ela quer dizer para nós. Se nós olharmos lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 13, diz para nós assim, ó: cada um de nós é membro desse corpo único de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Alguns de nós são judeus, outros são gentios, alguns são escravos e outros livres. Entretanto, o Espírito Santo encaixou-se em todos num só corpo. Então não importa quem nós sejamos, não importa se nós somos judeus, se nós somos brasileiros, se nós somos americanos, se nós somos homens, se nós somos mulheres, não importa se nós somos escravos, se nós somos livres, isso nada importa. O Espírito Santo domina sobre todas as pessoas. E aí ele termina dizendo: todos nós fomos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, e foi nos dado de beber do mesmo Espírito Santo. Nós fomos batizados por Deus por intermédio da morte de Jesus Cristo, que ele disse: eu preciso morrer para que venha um outro Consolador e esteja com vocês. Então, Deus amou o mundo de tal maneira, e isso eu acho interessantíssimo da gente conversar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele para morrer na cruz do Calvário para nos dar, porque Deus é justo, e ninguém há que entre no céu se tiver um só pecado. E às vezes eu gosto de perguntar para as pessoas, por exemplo, quem de nós nunca tomou o nome de Deus em vão? Quem de nós nunca falou uma mentira? Quem de nós nunca falou mal do seu irmão? Quem de nós nunca desejou alguma coisa do outro? Quem de nós nunca idolatrou algum ídolo, alguma pessoa, alguém ou qualquer outra pessoa? Todos nós caímos, e no momento em que nós temos um pecado, nós perdemos o direito do céu, nós não temos mais condição. Então, na realidade, como fala em Romanos 6, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos, estamos destituídos. Só conseguimos voltar novamente, nos reconciliar com Deus a partir do momento da morte de Jesus Cristo. Mas a morte de Jesus Cristo, ela nos transforma, sim, nós somos escolhidos de Deus, como fala em Romanos 8. Só que nós não conseguimos viver isso sozinho. Por causa disso, que Jesus Cristo disse: é necessário que eu vá, para que venha um outro Consolador. Outra pessoa que estaria sempre junto conosco, presente em todos os momentos da nossa vida. Aquela pessoa que está do nosso lado, que fala ao nosso ouvido quando nós vamos fazer alguma coisa errada. Mas nós vamos fazer alguma coisa errada e vem aquela voz no ouvido: cara, não faz isso. É o Espírito Santo que está falando com nós. O Espírito Santo nos traz experiências espirituais maravilhosas com Deus. Nós vemos Deus no dia a dia. Em Romanos 8,16 diz assim, ó: o próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações. Olha que maravilha! No íntimo do nosso coração. Sabe aqueles momentos que nós estamos atribulados, naquele momento que nós estamos com problema, que nós estamos com dificuldade, no momento que nós estamos pensando em fazer até besteiras muitas vezes, mas aquela voz vem dentro do nosso coração e fala conosco para que nós possamos mudar os nossos pensamentos. É isso que nos dá força para viver o cristianismo. O cristianismo, por mais que nós lutemos, por mais que nós tentamos fazer com toda a nossa vontade, com toda a nossa luta, e se nós lutarmos com todas as nossas forças, ainda assim nós não conseguimos alcançar, porque nós necessitamos do Espírito Santo. Quando a palavra diz para nós que o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo, ela está falando disso. Porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos vir ao arrependimento. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos reconhecer o quão grandes pecadores nós somos. Nós olhamos para nós e nos achamos dignos. Hoje nós conversando um pouco ali em casa a respeito disso, que quando muitas vezes nós lemos na palavra de Deus e vemos homens e mulheres que, nossa, como eu queria ser como Pedro, como eu queria ser como Paulo, como eu queria ser, e a gente olha heróis da fé ali, quando a gente olha em Hebreus 11, que ele fala de vários homens de Deus, Abraão, Jacó,
E a gente diz assim, como eu queria ser como eles, sabe? De Deus olhar para nós e dizer, Abraão é meu amigo. Já pensou se Deus dissesse para nós assim, igual Cláudio é meu amigo? E aí nós conversando de tarde a respeito disso, e quando a gente lê na Bíblia, a gente vê as falhas deles. Nós vemos as falhas de Abraão, nós vemos as falhas de Jacó, nós vemos as falhas de Noé, as falhas de Moisés. Sabe, eu acho interessante demais que Deus escolheu um homem para ir salvar o povo dele, e esse homem durante cinco vezes ele disse para Deus que ele não tinha condição de ir. Eu não posso ir, eu não posso ir, eu sou isso, eu não posso ir, eu sou aquilo, eu não posso ir, eu sou aquilo outro. Quando ele chama Isaías, o que Isaías diz? Eu sou um homem de impuros lábios e moro numa cidade de lábios impuros. Eu não tenho como fazer. Ele chamou Josué também. Todos nós achamos que nós somos incompetentes, que nós não temos condição de fazer. Mas existe um ditado que diz: Deus não escolhe as pessoas capacitadas para a obra, porque não existe. Mas Ele pega aquela pessoa e capacita ela para fazer a vontade dele. É isso que nós precisamos crer. É nisso que nós precisamos entender, que não somos nós que estamos fazendo a obra de Deus. Não somos nós que no dia a dia estamos vivendo uma vida cristã, mas é o Espírito de Deus por intermédio da nossa vida. Nós temos que abrir, a palavra de Deus diz para nós em Apocalipse 3:20 que buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Né? Não é essa. O 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. O Espírito Santo está à nossa porta. O Espírito Santo está nos chamando. Mas nós precisamos abrir os nossos ouvidos. Nós precisamos permitir que o Espírito faça, não que nós tenhamos força para resistir ao Espírito Santo. Mas vocês lembram da passagem de Paulo? Quando o Espírito Santo diz para ele assim: tu vai vir ou tu vai resistir aos aguilhões? Será que muitas vezes nós estamos sendo chamados por Deus, mas nós estamos resistindo? Nós estamos lutando com as nossas forças para combater o combate de Deus. Nós não queremos fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós achamos que até por incapacidade, não, Senhor, eu não sou capaz de fazer isso que tu quer. É o que nós vimos na vida de Moisés. Deus dizendo para ele: Moisés, vai lá e libera o meu povo. Ele disse: não, não posso, eu sou de dura serviço, eu não me comunico bem, né? Até as pessoas dizem que ele era gago. A palavra de Deus não diz que ele era gago, ele diz que tinha dificuldade em falar. Agora, qual o tipo de dificuldade que ele tinha em falar? A palavra de Deus não nos diz. Tem pessoas que dizem que ele era gago, mas assim como ele poderia ser gago, ele podia ter dificuldade de conversar com as pessoas. Ser uma pessoa mais introvertida, nós não sabemos qual é o motivo, mas ele deu 5 motivos para Deus que não poderiam fazer a obra que Deus fez. Ele resistiu a Deus? Não, é lógico que não, chegou no fim, ele se entregou a Deus, mas nós temos esse costume. Então, será que não seria mais fácil de nossa parte, de nós sabermos que quando nós somos escolhidos de Deus, nós vamos estar na presença de Deus, ao invés de nós estar combatendo contra Deus, nós aceitar uma vez e dizer: Senhor, eis-me aqui, assim como diz Isaías, quando ele diz, quando ele pergunta quem irá por mim, que ele diz, né, eu sou incapaz, eu sou um homem de lábios impuros, eu não tenho como ir. Mas aí quando Deus fala a segunda vez, ele diz para ele: quem irá por mim? Ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que nós possamos ter isso no nosso coração, ter um coração cheio de reconhecimento, como fala em Efésios 5:18, sejam cheios do Espírito Santo de Deus e governados por Ele. Nesse versículo 5 ele fala: não sejam dados ao vinho, que leva vocês para outros pensamentos, mas sejam cheios do Espírito Santo e sejam governados pelo Espírito Santo. Permitam que o Espírito Santo, tudo que o Espírito Santo falar, a gente colocar isso em prática no nosso viver. Vamos tentar seguir a palavra de Deus corretamente. Vamos tentar desenvolver um pouco dessa ideia de Deus no nosso viver. E eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de que essa palavra diz para nós que
Jesus vai de encontro a João Batista e quando ele entra na água, o Espírito Santo de Deus desce como uma pomba. Gente, imagina a maravilha do Espírito Santo descendo como uma pomba. A gente olha lá em Levítico 5, que fala a respeito que a pomba é um animal considerado puro para o sacrifício. Por isso que ela foi usada. O Espírito Santo, ele é puro, o Espírito Santo é santo. E é por isso que, por intermédio dessa pomba, ele desce e mostra que ali é o Filho de Deus, que aquele é o Filho de Deus, e a ponto que ele diz, esse, e eu estou dando testemunho, que a palavra que Deus falou comigo em visão, que quando viesse alguém e sobre ele o Espírito Santo descesse, era esse que era o Filho de Deus, e agora eu estou conhecendo. E a visão que João Batista tinha, isso é maravilhoso. Nós precisamos ter guias espirituais como João Batista. Nós precisamos ser guia espiritual assim como foi João Batista. E apontar para Jesus Cristo como ele aponta nessa passagem, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ser referência e dar referência. Isso é interessante. Nós precisamos ser referência para as pessoas. As pessoas olhar para a nossa vida e ver que nós andamos corretamente, que nós vivemos de acordo com a palavra, como cristão verdadeiro. Como é que nós podemos dizer que nós somos cristãos verdadeiros se nós estamos fazendo as coisas conforme o mundo? Se a palavra de Deus diz para nós que nós não devemos nos conformar com o mundo. Nós não temos que viver, nós não podemos viver conforme o mundo. Mas daí, sabe o que nós vemos? Cristãos dizendo, mas todo mundo faz isso. Gente, nós não somos todo mundo. Nós precisamos ser pessoas diferentes. As pessoas têm que olhar para nós e nós estarmos andando contra a maré. Ela saber que você busca Deus. E também nós em si, ver o Espírito Santo e ver a diferença que ele faz na nossa vida. Hoje eu vi uma conversa no trabalho, eu fiquei pensando um pouco sobre, que eles falam, que o cara falou que ia ter uma festa, não sei aonde, e que ia ser barato o ingresso, mas era uma festa beneficente. E aí o ingresso era o valor, daí diz que tinha comida e bebida à vontade. Daí a pessoa perguntou pra ele, mas é beneficente do que? Ele, não sei, mas é uma festa boa assim, sabe? E assim muitas vezes nós somos, às vezes nós não sabemos muito bem para onde nós estamos indo na vida. A gente sabe que vai ter lá, a gente sabe, vou, digamos assim, tenho o plano de abrir uma empresa, fazer faculdade, isso, aquilo. Eu sei que aquilo vai me dar, mas eu não sei o que aquilo vai repercutir, sabe? Na vida mesmo, o que Deus pensou para acontecer na minha história. Eu sei o que aquilo vai acontecer. Eu sei que vai acontecer humanamente falando, mas eu não sei para que serve, eu não entendo por que vai acontecer aquilo. Sabe, a pessoa não tem um ponto de referência como Deus, mas tem a tradição humana só a tradição. Mas isso é normal no mundo, entende? É isso que eu digo, é normal isso acontecer no mundo, das pessoas ficarem perdidas. Não pode ser na igreja. O problema é nós dizendo que somos cristãos e andar perdidos. Não pode ser nós. Nós estarmos completamente perdidos. Gente, a gente precisa ser referência, é isso que eu estou falando. Nós precisamos buscar referências. Sabe, por isso que quando eu falei aqui a respeito de Salmo 1, que diz, não vos ajunteis com roda de escarnecedores. O que ele está falando para nós? Que nós não podemos ser... olhar para referências humanas. Mas nós temos que ser a referência para eles. O problema é que nós estamos vendo dentro da igreja, nós estamos vendo não dentro de igreja, não vamos falar de igreja, mas nós estamos vendo na população cristã uma forma que, cara, é maravilhoso viver daquele jeito. Sabe, nós olhamos, infelizmente, é triste de ver que quando a gente fala a respeito, por exemplo, hoje nós temos na Câmara de Deputados a bancada evangélica. E aí tu olha a bancada evangélica, fazem as mesmas coisas que a bancada a bancada da bala lá que tem a bancada da bala, tem a bancada evangélica. Eles têm os mesmos pensamentos. Como é que nós podemos ter líderes espirituais que têm os mesmos pensamentos das pessoas mundanas? Os mesmos desejos? E
isso é efeito da palavra do inimigo sendo pregada, que é o mais. O inimigo não tem aquela cara de mal, com chifre. O inimigo ele é simplesmente um vento. Ele às vezes não tem nem cara, não tem cheiro, ele tem um som. Ele é uma coisa contável e as pessoas acreditam. Tipo, que você não tem que agradar todo mundo. Até usa o nome de Jesus, nem Jesus agradou todo mundo. Mas nós, como servos de Jesus, temos que pelo menos gostar de ser recebidos pelas pessoas, de ser estimados pelas pessoas. Porque Jesus não era uma pessoa que era antissocial, que não gostava de ter estima pelas pessoas. Ele tinha uma família, ele tinha amigos, ele tinha uma vida. Aonde ele andava, as pessoas andavam na volta dele. Nós vemos que as pessoas iam atrás dele por causa das palavras, e nós falamos isso a respeito de João Batista um tempos atrás. As pessoas iam porque gostavam de ouvir o que ele falava. E mesmo que as coisas que ele falava, muitas vezes batiam nelas. E por isso que as pregações de Jesus começavam, como nós vemos em João 6, começavam com 5.000 homens e terminavam com 12. Por quê? Porque o que ele falava, ele chamava atenção, ele pregava contra o pecado. O problema é que nós estamos vivendo de uma forma diferente. Nós precisamos mudar a nossa forma de viver. Basta da gente viver atrás de pessoas que nos oferecem autoajuda. É isso que nós vemos. Escreve um livro de autoajuda para te ver se não tem milhares de pessoas comprando. Palavras ou pregações motivacionais que nos revelam o segredo de sucesso. Cara, isso que o ser humano quer ouvir. O ser humano quer ouvir palavras que ensinem eles a vencer de vida, mas nada que sustente no final. É isso que nós precisamos mudar de vida. Os nossos valores têm que ser diferentes. Nós não podemos seguir e nem ser vendedor de ilusão. Infelizmente, o que eu estou vendo hoje por toda parte, eu estou vendo pregações em internet, eu vejo homens que se dizem cristãos e usando um palavreado do Iago Martins, pessoas que levam um evangelho mentiroso para as outras pessoas, mas é um evangelho de autoajuda, um evangelho motivacional, um evangelho que ensina as pessoas a ter sucesso, a ter uma vida vitoriosa, vendedor de ilusão. Como o Iago Martins diz, infelizmente, o que nós estamos vendo são pessoas que estão anestesiando as outras para ir para o inferno. E não é isso que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus não é um mundo corporativo. A palavra de Deus é diferente. Nós precisamos mudar as pessoas do mundo. Eu quero contar para vocês uma história, um artigo, quero ler para vocês um artigo de Ícaro Carvalho, no site medium.com. Depois, se vocês quiserem, eu coloco o link lá para vocês verem essa matéria. Diz assim, porque a indústria, olha que demoníaco isso, porque a indústria de empreendedorismo porque a indústria do empreendedorismo de palco irá destruir vocês. É isso que nós estamos vivendo. As igrejas, ela não tem sido mais um lugar onde ensina a palavra de Deus, mas tem sido um lugar de indústria de empreendedorismo. Nós vemos igrejas pregando a respeito de como você crescer na vida. São palestras bonitas, palestras que usam termos em inglês, nós vemos isso, né? Pessoas engajadas com microfones do tipo da Madonna lá, quer dizer, microfones poderosos, né? PowerPoint, cheio de um negócio surreal para mostrar aquilo que eles querem mostrar. O primeiro parágrafo da matéria diz assim, o empreendedorismo é a nova religião do homem moderno. Não é isso que nós vemos? Que nós devemos empreender para crescer? Não, isso nós não estamos vendo dentro da igreja. Isso, infelizmente, nós estamos vendo. Materialismo e secular. Ele substitui os santos no altar. Nós temos um materialismo dentro da igreja. Nós vemos igrejas vendendo sal ungido, vassoura mágica,
Cara, não, mas é sério, tem vassoura mais, os caras têm a vassoura, e assim como Deus limpou tal negócio, tu leva essa vassoura para tua casa, que tu vai limpar todas as coisas más da tua vida. Chega a usar pra voar. De repente também, né? Sabe? Então assim, ó, o materialismo e a secularidade substituiu os santos da igreja. Sabe, lá na igreja, lá tem igreja que nós vemos os protestantes falando mal a respeito da igreja que tem ídolos no altar, que tem santos no altar. Aí tu olha lá, o pastor é ungido, entende? Ninguém pode levantar a mão contra o pastor, ou seja, tiraram os santos de gesso e fizeram os santos de carne e osso. O altar foi substituído, foi tirado do altar, mas foi colocado na frente da igreja. Nós passamos em frente de igrejas que tem foto dos líderes. Gente, isso é triste, sabe? Não falam de Cristo, mas tem a foto do líder lá da igreja. E continua a matéria dizendo: os seus evangelhos são livros como o grande sonho, a força do hábito, sabe? É completamente perdido. Eles acreditam de alguma maneira que aquilo vai aproximá-los do objetivo principal, que é o sucesso, a fama, o dinheiro, e de preferência isso seja agora, sabe? E a palavra de Deus diz para nós que é uma coisa completamente diferente. Esses dias eu conversando com o rapaz, e ele disse: mas Deus, o pastor prometeu para mim que se eu desse o dízimo, as coisas iam acontecer na minha vida, ia mudar a minha vida, eu ia ser uma pessoa diferente. Mas cara, se tu te ilude com isso, o que Jesus Cristo promete para nós no evangelho dele é: no mundo tereis aflições. É isso que ele promete para nós. Ele não promete bênçãos. Então nós vamos passar a vida inteira sofrendo? Também não estou dizendo isso. Tem pessoas que vão viver bem aqui na vida, como nós vemos. Salomão foi o homem mais rico de todos os tempos e mais sábio de todos os tempos. Nós vemos Abraão, que era um homem rico. Nós vemos um monte de homens que eram ricos, mas nós vemos homens que morreram apedrejados, como Estevão. Nós vemos homens que foram... Gente, eu acho isso maravilhoso. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões para ser comido pelos leões, e não foi comido pelos leões, e quando nós vemos Sadraque, Mesaque e Abednego que foram lançados na fornalha de fogo aceso, de fogo ardente, e se salvaram. Mas o que eles disseram quando eles entraram? Gente, se nós entrarmos dentro da fornalha e formos queimados, graças a Deus. Se Deus resolver nos libertar, graças a Deus. Depende de Deus todas as coisas. O problema é que nós só enxergamos a bênção no momento em que nós estamos vendo coisa boa na nossa vida. Está dando tudo certo na minha vida, eu estou com um trabalho bom, eu estou ganhando bem, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Isso, eu sou abençoado. Não é isso que é bênção. Deus é Deus quando os planos dele se fecham com os meus. Isso. Sabe, é triste. É triste a gente ver a prosperidade em matéria. É exatamente o que diz essa matéria aqui. O empreendedorismo tomou conta da igreja. Se eu tiver uma conta forrada no banco, eu estou sendo abençoado. Agora o irmão que está devendo para todo mundo, que tomou um calote de alguém e às vezes não tem o que comer dentro de casa. Eu contei já para vocês uma história uma vez que em 94, né, que Natan morreu, né? Em 1994, eu vou contar uma história, bem rapidinha a minha história para vocês. Em 1994, eu estava com a vida muito boa. Eu estava financeiramente bem, eu estava bem. E eu tomei um golpe e eu perdi tudo que eu tinha. Tá? Um golpe, uma pessoa me deu um golpe, eu perdi muito dinheiro nesse golpe. Me roubou, né? Eu perdi muito dinheiro nesse golpe. Eu vendi tudo que eu tinha e ainda fiquei devendo 17 mil RV. Foi na época que entrou o Plano Real. Fiquei devendo 17 mil RV. E eu fiquei trabalhando durante 3 anos para conseguir pagar esse dinheiro. Eu não fiquei devendo um centavo para ninguém. Eu trabalhava o dia inteiro para conseguir pagar. Nasceu o meu filho com problema. Ele durou 3 anos e 3 meses e 2 dias e morreu. Morreu de câncer. Ele nasceu, teve um derrame cerebral. Depois do derrame cerebral ele teve meningite. Depois da meningite ele teve hidrocefalia. E isso foi desenrolando. E com 3 meses e 2 dias ele faleceu.
perdi tudo que tinha, vamos botar meio jovem aqui, tu olha, eu perdi tudo que tinha e meu filho morreu. E Deus deixou de ser Deus por causa disso? Não, de forma alguma, Ele continua sendo Deus. E é isso que nós precisamos entender. Deus é bom, não é o que Jó fala para nós. Jó falou para a mulher dele: eu não servi a Deus nas bênçãos, agora eu tenho que servir a Deus também na maldição. É isso. E a maldição, ela serve para quê? Para chegar lá no capítulo 42, ele dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, e agora eu te conheço de estar junto contigo. É isso que nós precisamos entender. É lamentável nós pensarmos dessa forma, que as pessoas substituíram as mensagens de Deus por negócios. Nós precisamos de guias igual João Batista, nós precisamos mudar de vida. E nós precisamos ser a voz que clama no deserto e ensina as pessoas a ter uma autoimagem cristã. Pessoas que se reconheçam de verdade como cristão e façam a vontade de Deus. Pessoas que vivam de acordo com a vontade de Deus. Que vivam uma vida cristã de verdade. Nós falamos sobre isso nas últimas mensagens. Só que aí nós ficamos com um problemão agora, né? Como é que a vida cristã autêntica, como é que nós vamos viver a vida cristã autêntica, se a vida cristã, como nós falamos na semana passada, ela não depende do moralismo, ou seja, eu viver aquilo que está, o moralismo, né? Eu preciso ser isso, eu preciso ser aquilo. Ela não depende da força de vontade, não é da minha força de vontade que, cara, eu vou pegar e eu vou mudar de vida. Porque tanto o moralismo quanto a vontade que nós temos, elas são fundamentadas no nosso amor próprio. É o que nós estávamos falando agora de tarde ali em casa. Nós queremos as coisas de acordo com aquilo que é melhor para nós, é o meu amor próprio. Eu quero comer do melhor para quê? Ou, nós conversamos de tarde a respeito disso, às vezes a tua esposa está com vontade de comer um quindim, a Jussi gosta de comer quindim. Aí muitas vezes eu saio de dentro de casa e vou lá na padaria, eu vou comprar um quindim para fazer ela feliz. Mas na realidade eu não estou comprando quindim para fazer ela feliz, eu estou comprando quindim para eu massagear o meu ego. Porque aí eu dando o quindim para ela, ela vai ficar feliz comigo e eu vou ser o bonzinho. Sabe, qual é o tipo de pensamento que nós estamos tendo? Será que nós queremos fazer as coisas de acordo com a nossa vontade, ou nós temos sido fruto do milagre operado por Deus na nossa vida? É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos desse milagre que opere na vida da gente. Nós precisamos de ser transformados por Deus. Não faça por egoísmo, mas faça por amor. Já sabe, é que a palavra de Deus para nós é que Deus é amor. E quando nós recebemos Deus na nossa vida, nós nos tornamos amor. Sabe o que eu acho interessante? O que ele diz para nós? Vão chegar na porta e vão bater. E aí vai dizer assim: eu curei em teu nome, eu fiz maravilhas em teu nome, eu preguei o teu nome. E o que Cristo vai dizer? Eu não te conheço. Tive sede e tu não me deste de beber. Tive fome e não me deste de comer. Tive doente e tu não me visitou. Eu não te conheço, sai daqui. E aí chega outro cara e diz para eles assim: oi, como é que vai? Daí ele chega e diz para ele: sede bem-vindos, bendito do meu Pai. Daí ele olha e diz assim: por quê? Ele diz assim: porque eu tive fome e tu me deste de beber. Eu tive sede e tu me deste de beber. Eu tive doente e tu me visitou. E o que ele pergunta para Cristo? Quando eu fiz isso? Quando que eu fiz isso? Entende? Ele faz as coisas não porque ele quer fazer, mas é porque é a natureza dele. É o que nós vamos ver em João 3,16. Nós vivemos o que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. Não é porque eu não faço as coisas por causa que eu tenho que fazer. Eu faço as coisas porque está na minha natureza espiritual de eu fazer. Eu ajudo as pessoas porque eu sou uma nova criatura. Eu não ajudo as pessoas porque eu quero ser bonzinho, eu quero mostrar para as pessoas que eu sou bonzinho. Não! Acontece, é a minha natureza, é um milagre que foi operado na minha vida. Sem esse milagre, jamais nós teremos condição de renascer.
sem o Espírito Santo de Deus. Então, se vocês perguntarem para mim qual é a força, como é que nós temos essa força? Se o Espírito Santo não colocar na nossa vida, nós nunca chegaremos, nós nunca a teremos. Nós vamos ter a força para prosseguir, uma força para viver uma vida de verdade. Nós vamos ter a força de viver a qual Deus nos chamou para viver, mas por intermédio do Espírito Santo. É Ele que nos dá essa força para viver. Depois de tudo que nós vimos nessas semanas passadas, sobre a autoimagem cristã, sobre o chamado ao qual nós temos para viver, desculpa. Nós precisamos agora nos aprofundar no estudo para ver da onde vem essa força para viver esse cristianismo autêntico. Como é que eu vou me aprofundar para ser um cristão verdadeiro? Aonde que eu encontro essa força para viver? Eu falei a semana passada a respeito do livro. Eu quero ler para vocês agora uma transcrição de um vídeo que eu ouvi há muito tempo atrás, de um padre que diz assim, ó: mergulhe no amor de Deus. Isso que o padre fala, mergulhe no amor de Deus. Mas como? Mergulhe dentro de você. Olhe para o espelho e dedique-se em olhar cada vez mais. Faça ao espelho e pergunte o que você gostaria que você fizesse com você mesmo. Só você pode se reorientar. Busque a resposta que está dentro de você. Siga o seu coração. Não é isso que nós ouvimos hoje em dia? As pessoas dizem: cara, olha para dentro de ti, tu precisa ser diferente. Siga o que o teu coração está falando. Busca as respostas dentro de ti. Gente, e quando o padre estava falando isso, nós vemos que ele estava falando com uma profunda sinceridade. Porque ele estava buscando força para viver, porque ele estava vivendo um dos momentos mais difíceis da vida dele, ele estava olhando para dentro de si, para tentar mudar de vida. E a palavra de Deus diz para nós que isso é loucura. Nós não podemos buscar dentro de nós. Como é que nós vamos encontrar a nossa identidade? Como é que nós vamos mostrar um modelo de vida ao qual nós devemos viver, se não for por intermédio de Jesus Cristo? Nós precisamos olhar para Jesus Cristo, nós precisamos, assim como João Batista falou nesse versículo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então para onde que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para Cristo, único e exclusivamente para Cristo. Eu não posso olhar para dentro de mim, eu tenho que olhar para Cristo, eu tenho que mergulhar em Deus, eu tenho que mergulhar em Jesus Cristo, jamais em mim mesmo. Então mude de vida, meus irmãos. Transforme o seu viver e pare de olhar para dentro de si e olhe para Cristo. Olhe para a transformação que Ele pode fazer. E aí tu vai perguntar: de onde vem essa força para eu viver essa vida? É o que João Batista fala para nós nesse versículo que nós lemos, do 31 ao 34. Eis o Cordeiro de Deus, é Ele que muda o nosso viver. O Espírito Santo permaneceu sobre Jesus. Esse é um outro destaque que ele fala para nós. Por quê? Por causa que o Espírito Santo, ele é a plenitude de Deus. A plenitude de Deus que nós encontramos por intermédio de Cristo. Então, no momento em que nós recebemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a plenitude do Espírito Santo vem sobre nós e assim nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus. Como eu falei no outro dia, não é que vai cair um raio e nós vamos começar a... Não. Deus se revela a nós por intermédio do Espírito Santo para que nós reconheçamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então, no momento em que nós reconhecemos Cristo, aquele momento nós fomos batizados com o Espírito Santo. Nós reconhecemos Cristo, Deus como nosso único e suficiente Salvador, porque Cristo é o único e realmente que pode nos enviar o Espírito Santo e nos batizar com o Espírito Santo. É isso que João Batista está falando aqui. Eu batizo vocês com água, mas vem um depois de mim. E esse aqui agora que ele fala, esse é o Cordeiro de Deus que vem após mim, que é capaz de batizar com Espírito e fogo. O Espírito de Deus, ou seja, nós somos batizados com o Espírito Santo ou com fogo, gente. Às vezes as pessoas confundem também essa palavra, mas eu não quero falar a respeito disso aqui, porque
porque é capaz de outras pessoas que têm um outro pensamento achar ruim. Mas nós precisamos reconhecer que nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus. É o Espírito que modifica a nossa vida. E o Espírito Santo fala, o João fala que quando Jesus Cristo foi se batizar, o Espírito desceu e ficou parado em cima de Jesus Cristo. E é isso que precisa viver, é dessa forma que nós precisamos viver. Nós precisamos viver como Jesus Cristo naquele momento. Pessoas disponíveis para Deus, para que Deus mande o Espírito Santo sobre nós e Ele permaneça no nosso viver. Afinal, Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Por causa disso que o Espírito Santo desceu e ficou parado sobre Ele. E nós precisamos ser da mesma forma. Nós vemos que a palavra de Deus fala lá no Velho Testamento que Jesus Cristo seria o Messias esperado e seria derramado o Espírito Santo sobre toda a criatura quando nós recebêssemos Jesus Cristo. É isso que fala para nós no livro de Joel, que nos últimos tempos ele derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Mas para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos que Deus fale conosco. Em Isaías 11 fala para nós assim, do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo, e as raízes darão fruto, e o Espírito do Senhor estará sobre ele. Ele está falando sobre Jesus Cristo aqui. O Espírito de sabedoria, de discernimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento, de temor ao Senhor. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele nos dá condição de conhecer cada vez mais. E em Isaías 42, verso 1 diz: vejam meu servo, eu o fortaleço, ele é meu escolhido e dará alegria a vocês. Eu pus sobre ele o Espírito Santo, que será trazido a todas as nações. E aí ele aplica isso em Lucas 4,18: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu com as boas e novas palavras. Aqui é sendo falado a respeito de Cristo. Por isso que João Batista diz: aquele sobre o qual vir o Espírito Santo descer e permanecer, esse batizará com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Em outras palavras, conforme predisse os profetas, o ungido de Deus que batiza com o Espírito Santo chegou. É esse aqui. É Ele. É Ele que vai derramar do Espírito Santo de Deus. Assim como foi derramado o Espírito Santo de Deus sobre a vida de Jesus naquele momento lá do batismo, aí entra em Joel: e então depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei do meu Espírito Santo sobre todas as pessoas. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visão. E naqueles dias eu derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Vocês notaram que aqui ele está falando, ele não está falando do meio de comunicação, mas ele não está falando do meio de comunicação que seria o Espírito Santo, mas ele está falando a respeito das pessoas que estão recebendo o Espírito Santo. Ele vai mandar o Espírito Santo e vai derramar sobre os vasos. Ele está falando a respeito dos vasos. Os vasos vão ser cheios. E nós temos que estar prontos para ser cheios pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele está falando a respeito dos recipientes, todos. Ele não está falando só de profetas, porque até então o Espírito Santo era só sobre os profetas, sobre os sacerdotes, não era? E aí quando Jesus Cristo morre, ele diz que vai ser derramado sobre toda a carne. E é isso que ele está falando aqui. Agora ele está falando sobre o recipiente. E todos nós, de todas as idades, receberemos do Espírito Santo por intermédio de Cristo. É isso que ele está falando. É isso que o batismo com o Espírito Santo nos traz. Ele nos traz a revelação de Jesus Cristo. Ele nos traz a satisfação da glória de Jesus Cristo. Ele nos dá a condição de obedecer os mandamentos de Jesus Cristo. João Batista menciona o Espírito Santo e a vinda de Jesus Cristo por intermédio desse batismo. Então, nós precisamos entender que nós vamos chegar finalmente
aos braços do Pai por intermédio desse Espírito Santo de Deus. As promessas que Deus nos deu foi que derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne. E nós estamos aqui aguardando a presença de Deus. E Ele já se fez presente. Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. E nós vemos que os profetas, eles esperavam o Espírito Santo chegar. E hoje nós já fomos tomados por esse Espírito Santo. No momento em que nós reconhecemos e temos o Espírito Santo sobre nós, nós temos a nossa vida mudada e transformada. Eu vou parar por aqui, nós continuamos a semana que vem, porque o tempo já se passou. Então, nós precisamos entender o que realmente significa o batismo do Espírito Santo. E a semana que vem nós vamos conversar um pouco sobre isso. O que significa o batismo com o Espírito Santo? O que nós precisamos hoje, eu gostaria que vocês entendessem que precisamos reconhecer Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Precisamos entregar as nossas vidas na mão de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser mudado. Eu não quero mais viver conforme eu vivia, como fala em Gálatas, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero mudar de vida. Eu quero ser referência para esse mundo, assim como João Batista era para o tempo dele. Eu quero, quando eu abrir a minha boca, as pessoas fiquem abismadas com o poder de Deus que emana de mim. Não para que eu seja reconhecido, gente. Mais uma vez eu quero falar para vocês, eu não quero ser reconhecido. Eu quero ser como João Batista, que disse: é necessário que ele cresça e eu desapareça. Eu preciso desaparecer. Mas a obra precisa ser manifesta. Isso está escrito em Mateus, lá no Mateus 7. Ele diz, no Mateus 6, ele diz para nós que o que a tua mão esquerda faz, a tua mão direita não saiba. Ou seja, as obras que tu fizer, elas não podem ser propagadas. Só que no capítulo 7 ele diz: todas as obras de Deus são manifestas. Como é que eu não posso mostrar as minhas obras e as obras de Deus são manifestas? Porque as minhas obras não são minhas obras, são as obras de Deus. Eu preciso fazer as obras de Deus e estas têm que ser manifestas. Deus precisa ser manifestada por intermédio da minha vida. Deus precisa ser manifestado por intermédio da minha obra. A minha obra tem que ser manifesta para glorificar o nome de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer com que Deus seja glorificado por intermédio do nosso viver. É isso que está acontecendo? Graças a Deus. Não é isso que está acontecendo? Nós precisamos orar mais e pedir para Deus: Senhor, clamar, não é nem orar, é clamar para Deus: Senhor, modifica o meu ser. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, faz de mim um crente verdadeiro. Não um crente que busque em autoajuda, não um crente que busque em livros de crescimento, não. Mas buscar na palavra de Deus, aqui é capaz de modificar o nosso viver de verdade. E nós deixarmos de ser quem nós éramos, como a palavra diz para nós: aquele que se converte a Cristo, que roubava, não rouba mais, que mentia, não minta mais. Como dizia o pastor Joyce, né? No momento que eu me converter a Cristo, até o cachorro da minha casa tem que sentir diferença em mim. Será que a minha família tem visto diferença em mim? Sabe por que é fácil nós levar o Evangelho para as pessoas que a gente não conhece? Sabe por que é fácil eu sair aqui do Brasil e ir pregar lá na África? Ou sair da minha cidade e ir em outro lugar pregar? Porque ninguém me conhece. Agora, eu pregar na minha casa, para minha esposa, eu pregar na minha casa para os meus filhos, eu pregar no lugar onde eu moro para os meus vizinhos que estão vendo quem eu sou. Isso é viver o cristianismo de verdade. É nós vivermos um cristianismo e as pessoas olhar para nós e dizer: esse é diferente, ele não é igual àqueles outros, ele realmente influi na sociedade, ele realmente faz a diferença. Nós sejamos crentes que façam a diferença no nosso viver. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Foi um prazer ter estado com vocês novamente. Quarta-feira nós estamos aqui falando a respeito do verso 78 do capítulo 119. Não percam, é muito gostoso. Mais uma vez nós vamos falar a respeito desse salmo de amor e de
engrandecimento do Evangelho, engrandecimento paixão pelas escritas de Deus, paixão pelos mandamentos de Deus, pelas veredas de Deus. Que nós sejamos de verdade amantes de Deus, amantes da sua palavra e cumpridores, né? Como diz Tiago, não sejamos somente ouvintes, mas sejamos praticantes da palavra de Deus. Vamos fazer uma oração, assim nós encerramos o nosso culto. Amém? Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, eu quero erguer a minha oração mais uma vez à tua presença, te agradecendo, Senhor, pelas maravilhas que tu tem feito no nosso viver. Nos perdoa, Senhor, das nossas falhas, nos perdoa, Senhor, dos nossos erros, dá-nos compreensão cada vez maior da tua palavra, que nós possamos entender como foi dito aqui hoje, que nós precisamos viver o Evangelho verdadeiro, que nós precisamos deixar que o Espírito Santo opere em nosso viver e a gente possa lutar contra os nossos desejos carnais. E a palavra diz para nós, Senhor, quando Paulo fala que nós devemos levar cativos nossos desejos. Nos ensina, Senhor, a fazer isso. Nos ensina, Senhor, a subjugar a nossa carne. Nos ensina, Senhor, a andar conforme a tua santa e maravilhosa vontade e ter a nossa mente renovada para que nós possamos compreender não somente, Senhor, a compreensão, mas ter experiência, Senhor, de quais são as tuas boas, perfeitas e agradáveis vontades. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço. Peço uma bênção especial sobre essa semana que está começando, que tu possa estar colocando as tuas mãos sobre todas as pessoas que estão ouvindo essa palavra e que a paz seja sobre cada um deles. Não deixe faltar o pão de cada dia e que nos seus lares a paz seja repleta. Que eles possam ter paz com seus pais, com seus filhos, com seus cônjuges e assim, Senhor, nós possamos viver uma vida de paz e alegria na tua presença. Obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz, que Deus abençoe e até quarta-feira, se Deus quiser. Gente, vem, Senhor.